Olá, muito boa tarde para você. Estamos chegando quarta-feira na sua casa com o programa Brasil Cristão. Hoje aqui, ó, meu sorrisão feliz, né? Porque o parceiro voltou. Ah, ainda bem, dá uma saudade. Boa tarde. Boa tarde, Drica. Boa tarde para você que nos acompanha no programa Brasil Cristão. Quarta-feira e nós temos um tema muito especial. Aliás, quarta-feira é sempre especial. Sempre falamos de legados, sempre falamos de missão. E nesta quarta-feira nós vamos falar de uma missão importantíssima, até porque estamos nos aproximando de uma data muito importante, não é, Drica? Exatamente. Nós celebramos o Dia dos Pais, né, no próximo domingo. Ontem nós falamos do Dia do Padre. Olha só, que Deus ele faz as coisas. A gente pensa que é a gente que está conduzindo, mas é Deus que vai conduzindo aqui o Brasil Cristão, graças a Deus, né? Ontem nós falamos da presença do Padre na vida, na nossa vida, a importância de ter um sacerdote como pai, né, como pastor nos guiando. E hoje nós vamos falar da paternidade, a presença paterna na vida dos filhos, a educação dos filhos, a espiritualidade dos filhos, né, Fernando? Exato, a missão do pai na vida dos filhos. Isso é, de fato, sumamente importante, o papel, né, do pai. E é algo que emana do próprio Deus, né? A diferença é que nós, homens, nós não nascemos pais, nós nos tornamos pais. O que faz o pai é a existência do filho. Agora, em Deus, ele é eternamente pai, ele é pai enquanto ser, né? Porque o filho sempre existiu, porque é Deus com ele, então Deus é aquele que é. E na natureza do próprio Deus está a paternidade. Então, Drica, onde é que nós temos que aprender a ser pais? Em Deus. É com Ele. Nele. É para lá que nós temos que olhar. Nós temos um Brasil Cristão especial que nós fizemos falando da masculinidade. E aí eu vou convidar você a acessar o nosso site rs21.com.br ou o nosso canal de YouTube da Rede Século 21 e assistir esse programa da masculinidade e assistir esse programa hoje, depois você volta lá, assiste esse da masculinidade para você ver a relação, né, a concepção, quando Deus concebe o homem, o que ele pensa a respeito desse homem, como é que o homem se forma, né, diante de Deus. E hoje nós vamos ter convidados especiais para tratar desse assunto conosco, né, Fernando? Muito especiais mesmo. E eu quero agradecer você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, porque você está fazendo isso possível. Nós vamos poder fazer esse programa hoje, nós vamos denunciar sistemas e pensamentos que estão destruindo a paternidade, vamos anunciar aquilo que constrói, aquilo que de fato edifica e faz com que o homem seja aquilo que Deus pensou para ele, né? Porque de fato, querido irmão e irmã, o homem tem por vocação a paternidade. Aliás, o homem só amadurece quando ele se torna pai. Essa é a grande verdade. Se ele não se torna pai, em algum momento ele é para sempre um moleque. Essa é a verdade. Agora, existe a paternidade, né, natural e existe a paternidade espiritual que nós falamos a respeito aqui ontem. Isso é ser um sacerdote. Agora, independente da vida celibatária ou da vida matrimonial, independente do estado de vida, o homem nasceu para ser pai. Este é o projeto de Deus. Nós vamos falar isso hoje, vamos anunciar isso hoje. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo, né? Ensina aí, Drica, você. Como é que faz para conectar lá no YouTube e assistir a Século 21? Olha, nós estamos transmitindo a programação da Rede Século 21 ao vivo 24 horas. Né? Aí você vai falar, mas Drica, eu vou lá no YouTube e não vejo. Calma, é o seguinte, tem um caminho para você chegar. Entrou dentro do canal da Rede Século 21 lá no YouTube, você vai arrastando ali o cursor, chega em canais. Você clica em canais, desce o cursor até onde está escrito TV ao vivo.
Você clicou ali, pronto, você acompanha a TV ao vivo, 24 horas, você pode acompanhar agora e enviar esse programa, compartilhando o link aí nas suas redes sociais, com seus amigos, no grupo do WhatsApp que você participa. Faça isso, que você estará divulgando a Rede Século XXI. E, aliás, nós precisamos que você faça esse serviço por nós, né? A gente divulga tanta coisa, compartilha tanta coisa, nós pedimos que você compartilhe, então, o link sempre da Rede Século XXI para as pessoas assistirem também esse conteúdo aqui, né, Fernando? Pega esse link, joga lá naqueles grupão de WhatsApp que você tem, aquele tanto que fica lá bagunçando seu celular, pega o link do YouTube ao vivo da Rede Século XXI, joga em todos os grupos e chama todo mundo para assistir esse programa, porque ele vai ser profético. E aí eu quero também, Fernando, falar com os pais, né? Os telespectadores, papais de plantão aí do Brasil Cristão, não só pais, mães também. Não é? Vocês participem conosco hoje, use e abuse do nosso call center, nosso telefone está lá à disposição para você enviar a sua pergunta, participar conosco, 1938719620. Fala da sua experiência, você tem dificuldade de educar os seus filhos, você que é pai, de dar exemplo? Como é que você pensa que é uma educação? O papel do pai na vida dos filhos, o que você entende por isso? Envie também o seu WhatsApp para nós, a sua mensagem para participar no 1999716 9915. Vamos estar aqui recebendo a sua mensagem durante o programa todo, tá bom? Vamos então, Fernando? Vamos lá, vamos começar porque temos convidados muito especiais, né, Drica? Já nos aguardando, nós vamos então chamar os nossos convidados, apresentá-los a você. Vamos começar com um convidado de fato muito especial, que tem feito um trabalho de evangelização, de família incrível. Exato. Neste Brasil, é isso que a gente pode afirmar dessa pessoa, né? Exato. Fernando, alguém que encontrou na doutrina da igreja, na fé, no evangelho, né, o caminho para levar a sua família, né? Porque ele é o pai, então ele é ali aquela força, aquele apoio, aquela base de sustento para a sua família. E ele tem feito um trabalho maravilhoso de evangelização. Conosco agora aqui no Brasil Cristão, participando deste tema conosco, Tiba Camargo. Boa tarde, Tiba. Boa tarde, Drica. Boa tarde, Fernando. Alegria estar aqui, obrigado pelo convite. Estou aqui com toda a disposição do meu coração. E com muita alegria também estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Nós também, para nós é uma alegria, né, Fernando, receber você hoje aqui no Brasil Cristão. Nós temos acompanhado aí nas redes sociais o trabalho de evangelização que você tem feito para as famílias brasileiras, e eu tenho certeza que não só brasileiras, mas, né, em todo o mundo. E eu queria que você começasse se apresentando. Fala um pouquinho aí das crianças, quantos filhos, da Deia linda, um beijo para ela. Então, eu sou Tiba Camargos, casado com a Deia Camargos, a gente tem 7 filhos, né? Das gestações que a gente que não desenvolveu, mas a gente conta também, inclusive todos eles têm nomes. E temos 4 aqui com a gente, Deus nos deu a graça de ter o Bento de 8, o Matias de 7, o Tomás de 3 e a Ana Luz de 8 meses, vai para 9 meses. Essa aí é a fotinha da minha família. Oh, que linda, né? Aí, família. E dá para ver que eu sou privilegiado mesmo, uma esposa tão linda assim, né? E todos os filhos puxaram a Deia. Fui agraciado, né? Olha como é que Deus foi bom comigo, Drica. Pois é. Mas essa é a minha família, né? Nós trabalhamos também com os meios de comunicação na internet, temos canal no YouTube, que temos aí 300 mil inscritos, nós temos também um apostolado nas redes sociais, né, no Instagram, tanto eu quanto a minha esposa, a gente também aplica, tem levado para frente esse apostolado do homeschooling, do ensino domiciliar, que aplicamos com todos os nossos filhos aqui, todos já alfabetizados desde os 3 anos de idade, fazendo os estudos em casa e colhendo muitos frutos disso também. Eu sou também vice-presidente da AFESC, que é a Associação de Famílias Educadoras aqui do estado de Santa Catarina. E à frente também do Juntos pela Vida, que é um movimento nacional em defesa da vida contra o aborto. Maravilha. Tiba, eu queria começar, primeiro eu louvo de fato a Deus, porque de tudo aquilo que eu vejo você falando, uma das coisas assim que mais me agrada é a sua coragem. Quando você precisa, para profetizar, você precisa, às vezes, arrancar aquilo que está sendo plantado
e denunciar como dizendo isto é mal. É a questão realmente da guerra cultural, de um ambiente que nos circunda, plantando, de fato, ideias terríveis. E aí eu quero, então, trazer isso de dentro do tema paternidade. Na sua visão, né, como deveria ser a paternidade segundo o coração de Deus? E o que é que nós estamos vendo hoje na cultura que nos circunda com relação à paternidade? Sim, Fernando, obrigado pelas palavras. E, de fato, a paternidade ela é uma graça muito grande, um privilégio, porque o próprio Deus se manifesta assim como Pai, né? Ele quis se manifestar assim como Pai. Logo, o Pai ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é o primeiro representante de Deus, né, para o Filho. Porque ele se apresenta como Pai, assim como Deus se apresenta como Pai. O Pai também é o primeiro diretor espiritual do Filho, né, que tem essa obrigação, essa responsabilidade de conduzi-lo para as coisas de Deus e para as virtudes, os valores mais elevados, né? E também o pai é o primeiro modelo que o filho tem, né? Seja ele para uma vida virtuosa, seja ele para uma vida de vício. Então, a figura paterna, ela é de uma responsabilidade tremenda. Quando a gente pensa em família, a primeira família que vem à nossa mente é a família de Nazaré, né? Jesus, Maria e José. E quando a gente olha para a figura do pai, que foi São José, nós vemos aí um homem, né, que teve a responsabilidade e precisou decidir sobre as questões mais sérias envolvendo a família, né? Um ataque do rei Herodes contra as crianças, do nascimento de Jesus, precisou fugir para o Egito, depois volta para a terra dele, vai habitar em Nazaré. Então, as decisões foram tomadas por São José. O anjo aparece para ele, para falar, olha, foge daqui com o menino e sua mãe e vai. Esse é o exemplo. Interessante que São José também ele guarda ali um silêncio misterioso, né, bíblico, mas aparece que ele é um homem virtuoso, um homem justo, ou seja, um homem santo, segundo a Sagrada Escritura. Né? E o pai de família ele tem de fato essa missão. O pai não é aquela figura das pequenas e inúmeras coisas do dia a dia. Ele é aquela figura que intervém nas grandes situações, nas grandes coisas, né? Então, a mãe ela é aquela figura da intervenção cotidiana e das inúmeras intervenções, né? Do dia a dia, das pequenas coisas, mas ao pai cabe aquela intervenção maior, de maior gravidade, né? Então, o pai tem essa responsabilidade, né? E hoje nós estamos vendo uma tentativa de desfigurar o pai, né? Com uma série de coisas, de ataques à instituição familiar, um ataque à figura masculina, né? Você tem a ideologia de gênero, essa palhaçada que é, na verdade, uma ideia maluca de que ninguém é nada. Tudo é como a modernidade líquida de Balmer, né? Tudo é fluido, né? Eles querem nos convencer de que nós não somos o que somos. Isso é de uma gravidade muito alta, porque se você não tem homem, não tem mulher, não existe homem, não existe mulher, o que existe é uma convenção social, é uma imposição, né, moral. Se não existe a personalidade, se não existe a pessoa do homem e da mulher, não existe pai, não existe mãe, entendeu? Então essa figura, o próprio feminismo que vem como um mecanismo para destruir a figura masculina, porque não tem nada pior para o movimento esquerdista, para o movimento feminista, para o movimento de ideologia de gênero, do marxismo cultural, do que a figura do homem, do pai, né? E da mãe também, né? Mas de maneira especial do pai, porque o pai está no alvo da coisa, né? Então até o movimento feminista, assim, um certo ódio ojeriza da figura masculina, porque a figura do pai é o opressor, né? Aquela figura patriarcal, tem aquele termo patriarcal, exato, como se fosse algo ruim, pesado, né? Custoso, opressor. Por quê? A figura do pai ela é central no seio familiar, porque ela causa o equilíbrio das coisas, né? Por isso que o homem, na criação de Deus, ele é colocado como a cabeça
da esposa e do lar, né? Ele é a figura líder da casa e precisa ser, não porque ele é melhor, mas porque ele tem características próprias para que as coisas funcionem e a harmonia familiar possa também acontecer, né? Então, o homem é esse líder porque é o líder que dá a vida, é o líder que se sacrifica mais por causa da família e da esposa. Quando o barco está afundando, né, os primeiros lugares não são dos homens, são das mulheres e das crianças. Quando o prédio está em chama, quem vai entrar lá primeiro não são as mulheres, mas são os homens. Quando as enchentes acontecem, quando as calamidades acontecem, quem é que se arrisca para salvar as mulheres, as crianças e os mais frágeis? São os homens. Quem está na linha de frente para a guerra quando uma nação é ameaçada? São os homens. A taxa de mortalidade maior é a dos homens. A taxa de suicídios maior é a dos homens. A taxa de depressão é a dos homens. O número de pessoas que estão na situação de vício é a dos homens. Que estão em situação de rua são os homens, né? Porque as melhores coisas, quando se corrompem, se tornam as piores também. É verdade. A missão, ela sempre vem com uma grande responsabilidade. Se eu não cumpro aquela missão, eu também sofro os danos por não cumpri-la. É verdade. É interessantíssimo, me perdoa, Drica, mas, Tiba, isso que você está falando é fantástico, porque o que nós vemos hoje é que a desvirtuação do papel do homem gerou uma patologia social. Uma patologia. Então, todos esses números que você, né, que você acabou de colocar, o número de homens com depressão, o número de homens em situação de rua, o número de homens na criminalidade, tudo. Por quê? Porque existe uma patologia. O homem foi colocado fora de lugar, ele já não é mais o provedor da sua casa. A própria ideologia já é doença, já é uma doença. Exato. Né? É patológica essa ideologia que quer destruir a pessoa do homem. Ô Tiba, diante desse quadro, né, que você apresentou e apresentou muito bem, eu queria que você, trazendo para a sua experiência pessoal de pai, e tem trabalhado isso também com as famílias, quando uma criança olha para a figura paterna, o que ela precisa encontrar nesse pai? Primeiro, a criança ela tem que encontrar uma ruptura. É estranho falar isso, mas é verdade, porque o pai, primeiro, ele tem a missão de cortar o cordão umbilical da mãe do filho. Porque todo filho, quando nasce o bebezinho, é obviamente mais apegado à mãe, né? Quando a criança vai crescendo um pouco, a figura do pai entra para dizer, tudo bem, você ama sua mãe é linda, maravilhosa e tem um colo aconchegante, melhor do que o do papai. Mas vem aqui que eu vou te mostrar que existe um mundo além do mundo chamado mamãe, né? Eu sou seu pai. Por isso que o filho pródigo, na parábola do filho pródigo, Drica, você tem a figura do pai pródigo, né? Na verdade, que é o pai esbanjador de misericórdia, né? Então, por quê? É o pai que diz, toma seus bens e vai, né? Eu fico imaginando se fosse a mãe, a parábola que tivesse a mãe no lugar do pai. A mãe ia falar, não, meu filho, vem aqui, vamos conversar, não vai fazer isso não, não fica aqui na casa da mãe, olha a comidinha. Ia parar na porta, não vai, por favor, ia chorar, escabelar. Escândalo, O pai tem esse papel, falou, não, filho, vai. A mãe, ela quer construir uma casa em cima da dela para morar, quando o filho casar, morar ali. O pai não, falou, meu filho, vai do outro lado da cidade, para sua mãe não ficar na sua cabeça. É assim que o pai faz, vai. O pai tem que ter esse papel de colocar a criança para frente, para ele descobrir um novo mundo e cortar esse cordão umbilical. Porque o cordão umbilical, se ele é muito fixo na mãe, e não há essa ruptura, pode acontecer diversas patologias, diversas situações graves, dependências, a fragilidade emocional, a chamada castração emocional também. Exatamente. Então, o filho olhando para o pai, a primeira coisa que ele precisa ver é essa ruptura. E na hora que nós encontramos hoje essa inversão, onde, de repente, o pai está querendo mais se encontrar no filho. Os filhos é que estão ditando as regras dentro de casa. Como é que o pai tem que chegar com a autoridade paterna e falar, opa, peraí, quem manda aqui sou eu. Como é que é isso? Tiba, o pai quer ser o amigão, o entendeu? Amigão. O amigão do filho, pra tudo. Complica, né? Não, justamente é o que a gente está vendo hoje aí.
né? A figura do pai é a figura da lei, tá? Na casa, ele é a lei, né? A mãe é a misericórdia. Uma pesquisa feita há um tempo atrás nos Estados Unidos mostrou, feita com famílias, mostrou que nas famílias onde os pais frequentavam a igreja, o pai, homem, né? O pai frequentava a igreja, quase 89% dos filhos continuaram frequentando. Na casa onde somente a mãe frequentava, essa porcentagem ia lá embaixo, abaixo de 40%. Olha como é importante a figura do pai para conduzir também o filho. Lembra que eu falava que o pai é o primeiro diretor espiritual? Primeiro com o exemplo dele, né? Com a atenção dele, com as palavras dele, né? Mas ele é esta lei. Então, a lei é para dizer não. Olha quantos nãos tem no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, né? Não pode, não faça. O não é algo ruim, o não é algo bom. Essa psicologia positiva, nessa pedagogia positiva, que só, não, você não pode falar não para o seu filho, você tem que falar sempre de uma outra forma. Isso é frescura, para parar com essa palhaçada. Muita gente sofrendo por causa disso, né? Tudo é no positivo, tudo é no positivo. Não, às vezes nós temos que falar não, e é necessário que o pai assuma essa postura de falar não. E o filho, lá no fundo, não quer ser amigão do pai, ele quer ter um pai de verdade, porque o não do pai causa também segurança no filho. Porque quando o filho estiver no mundo, sem a presença do pai, porque nem sempre o pai vai estar junto, vai acontecer que o mundo vai cobrar dele postura. Então ele vai ter uma referência. Opa, peraí, o mundo vai dizer não para mim, a vida vai dizer não para mim, assim como o meu pai também às vezes diz não para mim, e eu tenho que saber lidar com isso. Né? E saber que o não do meu pai é para o meu bem. E o filho vai fazer essa leitura. O pai não tem que ficar preocupado, meu filho vai ficar chagado, meu filho vai ficar ferido. Não, nós não precisamos que nossos filhos nos amemos como amigos. Nós precisamos que os nossos filhos nos respeitem antes de qualquer coisa. Não existe amor se não houver respeito. Isso é ilusão. Né? Eu quero conquistar o meu filho. Você quer conquistar seu filho? Então dê o respeito, que ele te respeite. Exatamente isso, Tiba. E eu vou acrescentar aqui mais uma pergunta para os pais que estão nos assistindo, porque hoje é muito comum, eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: não sei como educar meus filhos, não sei mais o que fazer. Essa é a frase. Eu não sei mais o que fazer. Então, qual seria hoje o caminho? Eu não sei se você pega o seu próprio exemplo, mas qual seria o caminho para essa retomada? Porque agora a gente já precisa de uma retomada, porque a coisa parece que já foi indo, né? Saindo das mãos ali dos pais, essa educação, essa firmeza. E por isso que todo mundo fica chamando essa geração de mole e todas essas coisas, e os filhos fazem o que querem. Então, qual seria o caminho de retomada para que esses pais que estão nos assistindo agora consigam colocar prumo, né, na vida dos seus filhos e se sentir, porque eu acredito que essa má educação, essa frouxidão gera no pai um certo tipo de frustração. Eu estou errada falando isso? Não, perfeito, é isso. Porque o pai também não fica satisfeito com isso. Pode ser que o pai esteja numa situação dessa, mas ele não sabe como sair disso. Ele fica meio que preso na situação. De fato, deixou a corda solta demais e perdeu. Né? A vaca foi para o brejo com a corda e tudo, e aí, quando ela foi com a corda, já era, não tem como pegar. Então, temos que aproveitar quando os filhos são pequenos. Né? É claro que os filhos maiores, nós vamos fazer o que a gente pode para tentar recuperar o tempo perdido, mas uma coisa a gente tem que ter muito claro, Drica, essa falácia de o que importa é o tempo de qualidade. Eu tenho pouco tempo com meu filho, mas o que eu tenho com meu filho, olha, eu sou intenso com ele. Gasto no celular, intenso nada. Então, isso é complicado porque os nossos filhos precisam também da nossa presença e o nosso tempo cronológico. Né? Aí fica com o filho. Eu sei que existem diversas situações financeiras que obrigam as viagens, enfim, mas como é importante o pai ter essa noção de quando estar com o filho, estar inteiro com o filho e dedicar tempo ao filho, né? Porque o filho carece de tempo. Não adianta. Você consegue dar exemplos concretos, Tiba, do que fazer? Porque eu acredito que hoje chegamos num momento que não se sabe nem o que fazer com o tempo que tem.
Uhum. Olha, a questão do celular é uma que você citou, né? Às vezes a televisão é outra, né? Acha que vai conviver com o filho, senta um do lado, outro do outro e vai ver alguma coisa, cada um fica no seu eletrônico, né? E deixa a criança também no eletrônico. Então, isso é, aqui em casa, por exemplo, nós cortamos, nós não temos televisão aberta, né? Nós não, já tem muito tempo que a gente não tem TV aberta. Quando a gente quer assistir um filmezinho em família, alguma coisa, eu pego a TV que eu tenho guardada aqui, que eu uso como tela de computador às vezes, e põe na sala para a gente assistir junto. Mas não é o tempo todo, aqui não tem televisão ligada, né? Meus filhos amam leitura. E, às vezes eu tenho que chamar a atenção dele. Eu falo, olha, Bento, se você não fizer isso, você não vai ler o livro, hein? E ele, não, pai, tá, então deixa. Porque tomaram gosto. A prática do lar é a prática que os filhos vão aprender. Se na minha casa eu só fico nos eletrônicos, o que eu quero que meu filho aprenda? Entendeu? Então, às vezes as pessoas chegam para nós e perguntam, Tiba, eu queria que meu filho lesse, como é que eu faço? Mas a pessoa não lê, não abre um livro, não faz nada, a criança fica na televisão ou no celular. Então, como é que quer ter outros hábitos? Não adianta. Hábito, a virtude é um caminho habitual do bem, ao contrário de vício. Né? O vício é o habitual do mal, do que é ruim. O caminho virtuoso é o hábito do bem, do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro. Então, começando por aí, Drica, eu acho que já é uma grande coisa. Já é um bom caminho, né, para se começar. É um bom caminho. Só vai seguir no caminho do bem, né? Exato. Eu acho, Fernando, que vale a pena a gente comentar, porque enquanto nós fazíamos essa pauta e discutimos essa pauta para o programa de hoje, nós falávamos dessa questão de educação, como você faz homeschooling aí com os seus filhos, não é? E hoje existe essa questão do Estado querer educar os nossos filhos, e eu já digo que não é nem educar, é deformar mesmo. Então, você que faz homeschooling, com certeza, é claro, é óbvio, percebe a diferença do ensino, né, que está aqui nas instituições e da educação que você dá em casa para os seus filhos. Mas muitas famílias não têm acesso, né, Fernando? Não tem acesso, não tem como fazer homeschooling, não tem tempo, não consegue fazer de fato. Como é que você vê essa questão da educação na vida das crianças hoje? A educação, para mim, é um dos temas mais urgentes dos últimos tempos. E explico por quê. Nós tínhamos uma realidade educacional, né, desde a Idade Média, até 200 anos atrás, era muito diferente do que é hoje. O sistema de escola compulsória, por exemplo, obrigatória, isso é novo para os nossos tempos. Às vezes as pessoas acham que essa questão da educação domiciliar que é nova no mundo. Não. Novo é o sistema de educação compulsória, que fica na mão do Estado, que dita o que os nossos filhos irão aprender. Então nós estamos tão habituados a essa situação que nós achamos loucura aqueles que fazem o que há 200 anos atrás, o que há 300 anos atrás, o que há 500 anos atrás se fazia, né? Quando você remonta a história e vê os grandes homens que saíram da história, nós vamos perceber. Era um outro sistema de ensino. Primeiro, não obrigatório, né? Então, a educação ela é sempre um processo de dentro para fora, nunca uma imposição de fora para dentro. Ninguém que não queira buscar sabedoria vai encontrar sabedoria. Não adianta você impor. Tanto está aí um método completamente equivocado que é usado no Brasil. Nós temos aí o Brasil ocupando, né, os últimos lugares nos testes educacionais internacionais. Os últimos. Nós somos um dos piores países em educação do mundo. Tá? Perdemos para países na África, onde as crianças estão ali com o pé no chão, que não tem um chinelo, não tem nada. E se investiu tanto em educação, em estrutura escolar, você vê escolas gigantes, mas você tem um índice aí de 50% de analfabetismo funcional entre universitários. Você tem uma taxa de compreensão de texto baixíssimo. Ou seja, fracassou a educação no Brasil. E assumir isso para os pais assumirem uma parcela dessa responsabilidade é de fundamental para que a gente quebre essa praga que vem acontecendo aí, né? Então, é óbvio que nós não somos contra a escola, nós queremos que escolas aconteçam e continuem existindo, porque é necessário, mas é preciso repensar. Então,
Drica, respondendo a sua pergunta, o próprio fato de tomar consciência da fragilidade da educação moderna, né, chamada educação moderna, e o aparelhamento do Estado, da educação pelo Estado, já é um bom caminho, sabe? Tomar consciência, meu Deus, eu preciso tomar iniciativa e levar a meus filhos o conhecimento. E conhecimento profundo que é de fato educação, né? A gente acha que educação é transmissão de conteúdos científicos. Educação é formar a pessoa de maneira integral, é a psicológica, é a alma e o espírito, o corpo, né, o intelecto, mas a alma também. Isso é o processo da educação. É exatamente por isso que não podemos entregar os nossos filhos na mão do Estado, porque eu não quero que o Estado forme meu filho de forma integral. Não é mesmo? O que o Estado está querendo fazer é formar seu filho para mão de obra para o mercado financeiro. Transformar ele num cidadão. É verdade. Se os pais tomarem consciência, vão conseguir até mesmo, quando seus filhos chegarem em casa das escolas e das faculdades da vida, tirar essa doutrinação, não é? Porque sim, já que não conseguem praticar o homeschooling, precisam estar cientes para poder ao menos limpar a cabeça dos seus filhos, não é? Exatamente. Olha, a gente tinha aí, Fernando, sim, uma educação em tempos remotos, a busca pela sabedoria e pela santidade. exato. Depois foi caiu, procurou se formar bons cidadãos. Caiu mais ainda. Começou-se a se formar pessoas para o mercado de trabalho, para ocupar o mercado de trabalho depois da Revolução Industrial. E hoje está se formando militantes. Exatamente, esse é o caminho. Olha só, e aqui eu acho que é um ponto sumamente importante nós, enquanto católicos, falarmos isso agora. Porque a Igreja Católica sempre foi o último bastião da verdade, que sustentou. Ela é a grande educadora da civilização ocidental e essa educação que você estava falando, ela construiu isso. A Santa Igreja construiu isso. Infelizmente, hoje nós temos movimentos eclesiais, realidades eclesiais que de tal modo estão deformadas pelo que está acontecendo que eles mesmos não respeitam a autonomia dos pais na formação dos filhos. Isso é algo sumamente triste. Eu falo por minha, sabe, isso eu estou afirmando aqui ao Fernando Nascimento, que está afirmando por minha conta e risco. Mas é triste, é pavoroso que sejamos, nós inclusive, a corroborar e a tirar as crianças da autonomia dos pais, né? E isso está, de fato, acontecendo. Independente da vocação, da consagração de um homem e de uma mulher num movimento eclesial, num instituto, aonde for, quando a criança surge, estes pais têm que ter autonomia sobre a educação dessas crianças, independente de qualquer outro compromisso anterior. Isso é direito natural. E quando isso não é respeitado, a igreja essas entidades prestam um desserviço e vão contra a riqueza da igreja, né, Tiba? Isso é documento da igreja, Fernando. Você pega lá Divini Ius Magistri, você pega os cânones do direito canônico, você pega os pronunciamentos papais, até mesmo as encíclicas Amoris Laetitia do Papa Francisco também vai falar isso. Então, a respeito a escola é uma concessão que a família pode fazer àquela instituição para dar continuidade àquilo que a família entende como a primazia para a educação dos seus filhos. Então, os pais, eles concedem à escola a autoridade para poder educar em seu nome. Ou seja, se a escola ensina algo que vai contra os valores, os princípios dos pais, a escola está indo contra completamente o sentido da educação, né? Porque no matrimônio existe esse pilar. E são duas coisas, são dois pilares, que é a vocação matrimonial, que é a geração da prole e a educação dela. Quando no rito matrimonial, quando casamos, o padre faz a pergunta para nós e nós prometemos mediante ali o altar de Deus. Você está aberto a receber os filhos que Deus enviar e educá-los na fé católica? Nós dissemos sim. Né? Exato. Então, essa dupla dimensão da geração
e da educação que pertence, a primazia pertence aos pais. E por algum motivo, pela liberdade dos pais, eles podem conferir a alguma instituição, né, essa autoridade, parte desta autoridade, para que a escola os represente, educando seus filhos. É como se fosse uma tutoria organizada. Quando Sim. a escola usurpa essa competência, ensinando coisas que os pais não permitem, não querem, não é valor dos pais, né, ela está ferindo gravemente o próprio matrimônio. Ou seja, agente pastoral, eclesial, seja o que for, que vá contra isso, está indo contra os documentos da Santa Igreja, contra o magistério, entendeu? A coisa é grave. Exato. Ô Tiba, tá me vindo isso muito ao coração, eu quero compartilhar isso contigo. Eu sou pai de 5 filhos, né? E eu vou dizer para você assim, eu era um lenho seco destinado ao fogo, até que o Senhor teve misericórdia de mim e me fez pai. Porque eu vi como eu era egoísta, como eu era imaturo, como eu precisava, de fato, morrer para mim mesmo e ter alguém por quem, sabe, viver e encontrar neles o modo concreto de amar e servir a Deus. E hoje a gente vê muito homem querendo ser o eterno tiozão, entendeu? Ele não quer ser pai, não. Ele não quer compromisso, ele não quer paternidade, ele quer ser para sempre o tiozão legal. O que você falaria para um homem com esse discurso, Tiba? Pois é, está cada vez mais comum, é triste. É também chamada síndrome de Peter Pan, aquele que não quer envelhecer. Isso é uma crise que acontece às vezes na vida do homem. Né? O adultescente. Adultescente é ótimo. Boa. E aí, existe uma crise própria que é identificada pela psicologia também, que é a crise da meia-idade, que o homem tende a passar. Né? Quando o homem percebe que ele não tem mais a mesma quantidade de vida para frente, o que ele teve para trás. Né? Ele entra num processo de crise, mesmo que inconsciente. Então ele começa a tender a buscar vida, né? E se ele não busca no lugar certo, que é em Deus, que aconteceu com você, por exemplo, você se encontrou em Deus e em Deus encontrou a paternidade, que é a sua vocação e a sua missão, e a cumpre muito bem, porque eu sei que cumpre, já tive notícia, né? Obrigado. Assim, sobre a sua pessoa, eu fico muito feliz por isso. E se o homem não encontra, ele tende então a buscar em outras coisas que pode significar vida para ele, né? E uma dessas coisas é querer ser jovenzão de novo, legalzão, para tentar conquistar o filho, querer ser amigo dos amigos do filho, entendeu? Para ser o legalzão. E isso pode ser um tiro que dado no próprio pé, sai pela culatra. Entendeu? Outra tendência do homem nessa crise é buscar meninas jovens, né, querer trocar a sua esposa por meninas mais jovens, porque aquilo diz vida, né? Eu quero me reafirmar como homem. É uma crise que acontece. Exato. Se o homem tem a cabeça no lugar e identificar esse processo, é retomar, né, para o seu papel, para a sua personalidade, né, para a sua missão, para a sua maturidade, que ele tem uma responsabilidade sobre a vida, sobre a família, sobre o mundo. Então ele tem que tomar conta disso, tomar ciência disso e fazer o caminho de volta, retomar esse processo aí, porque assim também ele vai ser satisfeito. E aí fazer o caminho também espiritual de voltar para Deus, porque é esse processo espiritual que nos devolve para nós mesmos, Fernando. Exato. Eu em Deus, eu me encontro, e aconteceu com você, aconteceu comigo também, né? Em determinado momento da minha história, eu me encontro com Deus e me encontro. E quando eu me encontro, eu me percebo, opa, eu tenho uma responsabilidade, uma missão que me realiza dentro do possível, dentro dessa terra, né, dessa dimensão corpórea aqui, mas me realiza como pai que eu sou, como esposo que eu sou, como a cabeça da casa que eu sou, né? Então, Exato. Toda essa missão é importantíssima. O homem, ele é chamado a dar vida, né? Dar vida para sua esposa, sim, mas também dar vida aos filhos, né? E ser esse homem que vai conduzir seus filhos. É que nem eu falava, se você quer ser muito tiozão, você quer ser muito legalzão, você vai acabar perdendo o seu filho, porque o seu filho, no fundo, não quer um tiozão, ele quer um pai. Alguém para dar regras e limites, para orientar. A voz do pai é importante. A voz grossa do pai, inclusive, né, por ser mais grave,
ela provoca tranquilidade, principalmente nas meninas, nas mulheres. Isso é desde o ventre materno. Pesquisas têm mostrado isso, legal. Né? Experiências que desde o ventre materno a voz paterna acalma o bebê. Olha que interessante. E aquela menina que cresceu ouvindo do pai: filha, você é especial, você é importante, senta aqui no meu colo, eu te amo, você é importante para mim, e mostrando para aquela menina que ela é importante, né? Orientando, vai por aqui, não vai por ali. Essa menina cresce emocionalmente saudável. E quando ela estiver lá na festa, estiver na faculdade, estiver morando sozinha, quando chegar lá o gavião em cima e falar assim: olha, sabia que você é a mais gatinha daqui da festa? É um carioca. Todo malandro é carioca. E aí, ela vai ter a maturidade emocional para distinguir: peraí, não. Sabe para quem é você? Porque ela tem uma referência de amor e amor de pai, paterno, né? A menina que não teve essa presença paterna, quando vivida na mesma situação, ela vai estar sempre à busca da voz do pai que a oriente, que reafirme a sua vida, que fale para ela que ela é importante, que ela é especial, que diga para onde ela precisa ir. E por isso que às vezes ela não para de namorado em namorado, de homem em homem, quer se entregar a tantos. Porque ela, na verdade, não quer um homem, ela quer o pai que ela não teve. Ela quer uma voz masculina que a reconforte, que a coloque tranquilidade no coração dela. É isso que acontece. É verdade. Como ela nunca vai encontrar, corre-se o risco de passar o resto da vida buscando, né, Tiba? Exatamente, depois de adulta. Exatamente. Ainda neste assunto, e eu quero fazer mais essa pergunta, tocar um pouquinho mais o dedo na ferida da sociedade hoje, falar dos pais muito vaidosos, né? Hoje em dia existe essa pais que é uma vaidade absurda, isso causa nos filhos uma referência, né, de homem, de masculinidade, ou isso vai destruir. Como é que você vê essa questão dessa... Homens que às vezes é tão vaidoso e afeminado que os filhos têm ali dificuldades de separar a vaidade da mãe e do pai. Ô, Drica, eu colocaria a palavra certa, que de fato você falou, que é afeminado, né? Nem é vaidoso até, porque é afeminado mesmo. E eu não tô me falando de trejeitos, eu tô falando de características que é própria da mulher e que o homem está passando a ter, entendeu? Assim, essa coisa de ficar fazendo a unha, passando a base, tirando cutícula, pinçando a sobrancelha e depilando não sei o quê. E tudo, é o chamado metrosexual. Exatamente. Né? É aquele que se preocupa tanto com a aparência, com a coisa, é a característica feminina, que é própria da mulher, né? E ele vai tomando aquilo, né? Ou o homem, então, que quer ser gostosão e quer ser bonitão e coloca o corpo acima de tudo e coloca o próprio corpo num pedestal, né? E começa a desejar corpos que não é o dele. Olha só que doido. Então, coloca até figuras de homens musculosos na parede e começa a admirar aquilo como um desejo. Você está entendendo como o negócio é complicado? Imagina o distúrbio na cabeça das crianças, né? Isso, a falta de referência. Então, é mais ou menos isso. Você perde as características, né? O homem foi feito para levar bala em frente da guerra. E para isso que o homem foi feito. Foi feito para dar vida. E foi feito para matar um leão por dia. O homem foi feito para defender a sua prole. O homem foi feito para ser homem. E quando ele perde o seu foco e fica preocupado com vai ser a depilação da barba, se está centrado ou não, se a sobrancelha está bem feitinha, se ela está com base na unha, se está feita a cutícula, se está depilada a coxa. Ele perde as características de homem dele. Isso, gente, não tem nada a ver com preconceito ou discriminação. Tem a ver com características naturais. Exatamente. Eu acho que com essas palavras nós, infelizmente, temos que encerrar, né? Nós vamos ficar com essas palavras aí no coração. O homem foi feito para ser homem, se sacrificar pela sua família e ser uma referência ali da presença de Deus, né? Da presença masculina do pai que vai dar ali o sustento e a base. Tiba, muito, muito obrigada, né? Quem quiser te seguir para acompanhar, né, os ensinamentos que você traz, fala para nós as suas redes sociais para quem está nos vendo agora. Então, eu tenho meu Instagram, né, @TibaCamargos, tudo junto, Tiba Camargos. Pode entrar lá,
A gente está sempre atualizando, a gente está conversando sobre isso, né? Estamos divulgando os nossos cursos também sobre família, sobre temperamentos dos filhos, né? Ainda não está, os cursos não estão à venda, eles foram fechados já, mas a gente vai reabrir uma outra turma também no curso Família Forte, na Masterclass Conheça o Temperamento do Seu Filho, né? Enfim, a gente pode seguir pelo Instagram, também tem no YouTube o canal Deia Itiba, onde a gente também dá formações sobre relacionamentos, né? Sobre família, sobre valores, sobre religiosidade, tá tudo lá no YouTube da Itiba, no Instagram @tibacamargos. Tá certo, querido. Muito obrigada pela sua participação. Prazer tê-lo aqui. Verdade. E volte sempre, né, para falar Por de favor. outros assuntos, Por né, favor, Fernando? volte Nós mais. queremos, viu? Muito obrigado, Tiba. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Drica. Obrigado. Porque é um programa onde que a gente pode falar do que está no coração da gente, né? Isso é uma delícia. Essa liberdade é maravilhosa. Vocês estão de parabéns pelo foco que vocês estão fazendo a diferença, até mesmo no meio católico. Isso é espetacular. Graças a Deus. Né? Bom Nós ouvir. contamos com você aí para divulgar a Rede Século XXI, que de fato tem feito esse bem. Né? Não é porque a gente trabalha aqui não, está aqui nessa missão não, mas nós conseguimos perceber que ela tem sido esse fermento na massa do nosso país, graças a Deus. É né? verdade. Obrigada, querida. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Gente, ó, vamos fazer um né? intervalo, né? Bom Bom demais. Eu acho que foi uma super formação, né? Você que acompanhou, quer rever, está no nosso canal de YouTube depois desse programa, reveja. Tá aí, envie sua participação, nós vamos fazer um intervalo agora, continue enviando aí suas participações no nosso WhatsApp, 19997169915, que já já a gente volta, rapidinho.